Olha a gambiarra aí, gente! 1, 2, 3, ação! Quem pode, quem não pode se sacode. Jeitinho brasileiro, gambiarra pode! Ei, menino, gambiarra pode? Pode! Pode muito! Para de ser doido! Claro que a gambiarra pode! Tema de hoje: diferentes gerações. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Está começando o Gambiarra Pod, aonde o filho chora e a mãe não vê. Aqui sou eu, o Wallace Rodrigues, e comigo está ela, Paixão Aparecida. Salve, salve, galera aí! E hoje nós vamos falar sobre diferentes gerações e eu, como uma excelente representante da geração Y, tamo juntos em mais um episódio do Gambiarra Pod. É isso aí. Hoje iremos descobrir aonde começa a famosa tal geração A, B, C, D, E, Z, H, vai até o final, pra saber exatamente como é que funciona essa palhaçada que até então eu não sabia e ainda não sei, vamos saber aqui junto, beleza? Então eu também chamo ele, o Anderson Pereira. Alô, gambiarristas, olá pra quem nos vê. Eu aqui, um sul-mato-grossense que cresceu no interior de São Paulo ainda decidindo se sou sul-mato-grossense ou se sou paulista. Hoje também tô aqui com mais uma dúvida de qual geração que eu sou. Porque tem alguns sites que dizem que eu sou de uma, tem umas que dizem que eu sou de outra, então eu ainda também tô indeciso nisso. Mas quem sabe hoje talvez eu vá descobrir aqui. A gente vai descobrir junto, pode deixar. É isso mesmo. Eu descobri que tem a geração, além da geração X, Y, Z, tem a minha geração, a geração W também. Eu descobri outras letras do alfabeto aqui, cara. Olha! Foda. Top! Só não gostei o que ela significa, mas tudo bem. De que geração é? Mas é isso, galera. Vamos começar. Lembrando que o Gambiarra Pod não é somente gambiarra, mas sim um estilo alternativo de vida. Então vem participar com a gente desse momento de gambiarra, desse momento de interação aqui na Sociedade das Gerações do A5. É isso, vamos começar. Amazon. Exatamente, é Amazon. De Amazon. De Amazon. É mais ou menos isso. Vamos começar, vamos lá. Vai, solta o verbo aí, por onde vocês querem começar? Qual é diferente de geração, qual geração? Bom, vamos começar da era paleolítica. Então o Ricardo não tá aqui. Começar do paleolítico lá. eu acho que eu tinha a impressão de que começava na geração D, de dinossauro, né? Mas já foi pro final, né? Já começou na geração Z, né? X. Sei lá. X. Não é? Não? Nossa. Começou em que Qual geração essa bosta? X? Não é? Começou na A geração da X. Xuxa. Não. Na verdade começou... Não foi a geração da Xuxa? Na verdade... Nossa. Não, na verdade aqui, ó, Foi com os baixinhos. Segundo um site aqui, começou na geração Baby Boomer. É isso que tá escrito, Baby Babies, Boomer. baixinhos. Baby Boomers. Boomers. Pra quem é nascido nos anos de 1946 e até os anos de 1964, aí 20 anos aproximadamente, né? É isso, Na verdade, 20 anos de geração. Fala, Anderson, fala. Não, só fazendo um anexo, né, também a informação, né, que dizem que isso tudo se começou, né, depois da Segunda Guerra Mundial, né, que foi o que desenvolveu tudo isso, né. Na verdade, a gente verdade. pode aderir isso ao desenvolvimento da era industrial, né? Depois que começou a era industrial, é que meio que se começou, de fato, se Também. contar as coisas, as coisas foi evoluindo, né?
Então acho que por isso que Mas comecei por que depois. a pergunta que não quer calar e por que não tem resposta nessa merda? Por que caralho começou no X? O alfabeto não começa no A? Por que não começou no A o alfabeto? também, Não faz isso aí sentido! eu queria também entender isso daí, tipo, Ah, né? Mas tem um porquê, né? É que eu não me aprofundei. Não sei se vocês têm a informação aí, mas eu não me aprofundei nessa questão. A informação que eu tenho é de porra nenhuma. É isso, é porque quiser começar pelo X. Porque, se eu não me engano, esse dos baby boomers, né? É, meio que foi como se fosse uma situação, né, daquelas crianças que nasceram, né, de filhos de pais, né, que vieram, assim, passando por situações, momentos muito delicados, assim, complicados, né. Então, meio que começou essa pesquisa para poder entender como seria, né, o crescimento dessa geração, né, tendo sob essa influência, né, do que eles passaram, né. Então, meio que foi por aí, né. Mas o nome em si eu não sei porquê. Tipo, baby boomers. Eu acho que boomers deve ter alguma coisa a ver com bomba, velho. não sei. É, com bomba. acho que né? sim. Segundo o meu desenho que tem aqui, que eu estou olhando para ele, são 4 gerações, né, que tem aqui na minha frente. O Baby Boomer, que é de 1945 a 1960, ele tem um desenho realmente de uma bomba, né, mas só que o desenho da pessoa é de uma velha. É uma velha que tá nessa bagaça. Aí logo na sequência, aí não sei se a gente já vai pular pra geração X. Eu acho que realmente, antes de pular pra geração X, esse negócio do Baby Boomer aí, que é o bebê bomba, que eu acho que veio diretamente lá da... Bebê bomba é baby né? bomb. Não, é boom de... Baby boom. Bebê bomba veio lá do ocidente lá das guerras. Eu acho que foi exatamente por causa da Segunda Guerra Mundial, né? Acho que deu um boom aí, veio esse bebê bomba aí, entendeu? Baby boom aí. O que é boomers, paixão? Não sei se tem uma tradução pro português. Eu não procurei saber o que é boomer, mas deve ser algo de fato. Vou procurar no dicionário. Coisa de boom mesmo, né? Da explosão. De boom, né? Boom. Ah, sim. Tipo, algo que meio que ali explodiu, Vamos ver. começou a ter começou a se desenvolver, um desenvolvimento, né, e tal, um início, né, Não tem tradução. Não tem tradução. Deixa eu colocar o Baby Boom. O boom é estrondo, né? De fato, então, assim, é coisa de... Sim. De uma explosão, tipo assim, né? Então, deve ser isso. Continua sem Porque, tradução. ao que eu li, de fato foi isso. Veio, de fato, os bebês que vieram de pais que passaram por a Segunda Guerra Mundial, né? Então, todo esse que nasceram, na verdade, durante esse período, né? Então, que teoricamente seria, assim, de fato, uma nova era, porque não se sabia o que ia acontecer depois, os traumas que essas crianças, né, iam ter durante o seu desenvolvimento. E as gerações, elas são separadas justamente por isso, por o que acontece na época e o que de fato de desenvolvimento teve, né, de uma geração para outra. Mesmo. Então acredito que seja mais ou menos isso, né, essa geração de explosões, assim, explosivas, né? Algo desse tipo. E aí colocou baby. Sim, porque se fala... Crianças, né? Se fala muito de que na infância, né, aquilo que a gente vive na infância, né, acaba se refletindo, né, tipo, nas nossas atitudes, nas formas como a gente se lida na vida adulta, né? Então eu acho que eles entraram muito nisso, né, de tipo, essas crianças que cresceram sob essa influência e de que forma no futuro elas iam reagir à vida adulta, né, às coisas, né, da vida. Exatamente. Pulando pra geração X, que é entre os anos de 1960 a 1985,
Segundo as informações aqui, essa seria Pra, a geração... pra ver como É. as coisas já começam a mudar. Aqui, pra mim, na minha pesquisa, tá falando que começou em 65 e foi até Isso, a minha 80. também. Olha Aí- só, Aí eu já não sei. É. eu tenho três... Não, mas eu tenho uma outra informação que Eu tenho fala que três começou de pesquisa. 60 até 80. Eu tenho Então aí eu não... de 60 até 80? Ó, é verdade, ó, e tem outro aqui, então é na média de 60 a 80 a 85, não importa, entra nessa média aí, pessoal. Essa é a geração X que, segundo o meu desenho, né, é a geração da televisão... aquela televisão preto e branco, né? O desenrolar da televisão, as notícias começando a chegar na televisão, então as imagens e tudo. Então essa seria a geração X pra quem sabe aí em torno de 20 anos, né? Também. Normalmente a base é de 20 anos, né? Pelo que dá pra ver Também aqui, a gente não pode esquecer, né, que eles também passaram pela ditadura militar também, né, que foi uma coisa muito impactante também, né. É isso aqui, mas né? lembrando também, então, isso que eu ia falar agora. Isso Aqui, falando né, no aqui no Brasil, né? Aqui no Porque Brasil. a geração X, Y, Z e Alpha, né? Que é a última geração agora, isso é em todo o globinho aqui da Terra, né? Então é uma categoria que é classificada aqui, a gente coloca como geração X, mas também lá fora é considerado... É geral. também como Na geração- verdade, essa classificação é feita geral, né? exato. Eles medem Geral. por a Europa, né? Por o fato de Aham, isso. ter começado A as mais coisas velha. mais pra cá, né? Exatamente. É. Mas quando fala de uma geração... É porque, Sim. assim, depois da geração... de fato, a geração X... tudo foi se desenvolvendo por completo, né? No mundo inteiro, né? Então, a tecnologia foi chegando aos lugares e, enfim, foi se desenvolvendo por completo tudo. Não só uma parte teve, na outra não. Enfim, então... Como é louco de imaginar isso, né? Tipo, é muito louco, né? Porque, tipo assim, parece até como se eles tivessem previsto, né? Que, tipo, que aquele momento, né, ali dos baby boomers pra frente ia ter um desenvolvimento, ia ter um crescimento, uma mudança muito grande, né? Tipo, muito Então, louco isso. só que isso é muito fácil de se ver pelo caminhar conforme vai passando os anos. Então, lógico, a gente tem o fato hoje da tecnologia. Então, a tecnologia nos desenvolve muito mais rápido. Então, a gente consegue ter uma linha de futuro um pouco mais além, né? Naquela época, era a questão daquele descobrir. Nossa, estão indo pra isso, estão construindo isso. Porque a gente fala em questão da TV, mas outras coisas, como a Paixão falou, as indústrias estavam em alta demanda de crescimento. Então, era realmente a era industrial de crescimento, de desenvolvimento de veículo, de desenvolvimento de aeronaves, De muita tudo, coisa, né? entendeu? Tá se desenvolvendo. Muita coisa, realmente. Então, a partir daquele momento, eu acho que eles calcularam assim, poxa, essa é uma geração que está estudando e se desenvolvendo. O que será daqui pra frente, né? Então, quando chega na geração, já ali na geração Y, você já vê um desdobrar ali, porra, já começou a surgir ali uns celular, uns computadores, né, que não tinha, né, já começou a surgir os computadores, já começou a surgir uns negócios assim, que você consegue trocar uma mensagem, tudo bem que é de um ano pro outro, mas você conseguia trocar mensagem de texto com outra pessoa. Pra quem não tinha nada, se Eu correspondia amo por isso. carta, que demorava 3, 4 meses pra Uma chegar. década, né? Demorava uma década. Ou então via pombo correio, né? A geração boomer era pombo correio, né? Que era da guerra, né? Pois é. Vários pombos treinados morreram em base da guerra. Mas então, tem essa geração X aí, que é a geração dos nossos papais, né? Que eu creio, né? Que é a geração dos nossos papais. Pelo menos dos meus pais são. Minha também. Né? Então, então entra nessa questão da geração X, o desenrolar
da mão árdua ao desenvolver da indústria e tudo aí, né? Eu acho que é isso, né? Tem alguma coisa acrescentada? Tem aqui algumas informações que eu acho que é legal pontuar. Tem a informação que eu peguei. Que essas pessoas vivenciaram a fase da Guerra Fria e sentiram as transformações provocadas por movimentos de grande impacto sócio e cultural, como o Maio de 68, a onda hippie e a luta por direitos políticos. Então, nessa época, né, aí diz aqui que no Brasil as crianças nascidas nessa fase testemunharam a ditadura militar. No caso que o Anderson falou lá no começo. Então, o pessoal dessa época lutava muito por quê? Por direitos, estava descobrindo seus direitos, o que acontecia. Então, foram pessoas, uma geração, que buscou muito essa luta por os seus direitos, né? O direito das mulheres, o direito da comunidade LGBT+, o direito de voto, né? Oi? Direito de voto, direito né? de voto, da democracia, enfim, foi um período de muita luta. Em outros países, por exemplo, teve a parte da onda hippie, né, que foi também nessa época. Então, a geração X, ela é muito baseada por essas coisas. Então, ela tem uma geração que dá muito valor ao diploma formal, capacitação e estabilidade profissional. São que os nossos pais, né? Verdade. Tem bastante essa questão, Sim, de sim, tanto sim. busca assim, tipo, eu quero estudar isso, fazer aquilo, mas o trabalho é o que você vai conquistar, vai formar, vai crescer, exatamente. É nessa base mesmo que essa geração foca a nossa geração de ser e a gente não é, né? Nesse caso. E aí né? a gente vai puxando para os dias de hoje, é uma geração que tem uma dificuldade muito grande com a tecnologia, né? Então eles nasceram antes, assim, do desenvolvimento da tecnologia. Então para essa geração é muito difícil. Eu lembro que lá nos nossos primeiros episódios a gente falava dos pais e das mães lá, nos episódios que a gente falava que eles nunca sabiam colocar qual é a minha senha, a senha do meu e-mail, sei lá, né? Tipo, esse negócio pra eles é inconcebível. Tipo, minha mãe. Até hoje. Então, minha mãe, meu pai, eu ensino Minha mãe até hoje. 500 vezes lá, a mesma coisa. Fala, você quer mandar um contato pra alguém? Você vem aqui, clica aqui, não sei o que, você faz. Ensino 10, 15 vezes. Toda vez eles perguntam, como é que eu mando o negócio? Porque então pra eles é muito difícil, né? Acompanhar essa tecnologia. Então isso é uma das características da geração X, né? É engraçado de falar isso, que a gente vai chegar depois também, mais pra frente, na geração Alpha, mas na geração X também tem essa dificuldade, se resume em uma das coisas que é um pouco a memória. A memória visual deles é muito como é que é? Falha, vamos dizer assim, é muito falha. Só que a questão de memória emocional, tipo memórias históricas, memórias do tempo, sabe, histórico mesmo, eles já têm aquele negócio fincado na raiz, né? É um bagulho louco, que visualmente, assim, fala, não, é assim, você pode mostrar didático pra eles não vão conseguir decorar aquilo, não vão memorizar aquilo, mas quando se puxa algo da história, de uma vivência do tempos atrás, da época deles, cara, aquilo dali tá afincado. Eu acho que é exatamente aquilo, é aonde a gente descobre de que geração, não importa se a pessoa é ou não velha, é ou não nova, mas você já sabe de que geração é, porque se vocês for parar pra pensar, a geração Z, que também fiquei na dúvida aqui da geração Z, mas vamos dizer agora a geração Z mais atual e a geração Alpha, eles jogam na nossa cara que a gente é da geração Y e tal, então ele fala, mas você é muito devagar, mas você não faz isso, mas você não faz aquilo, e tipo assim, a gente faz as coisas, mas não é na mesma velocidade que
que eles estão adaptados. Eles assistem 10 coisas ao mesmo tempo e tá fazendo em meio segundo alguma coisa. É muito foda, velho. É difícil pra gente que tá ali também no meio do intervalo entre a geração. A gente tá entre a geração X e a geração Z. A gente tá bem no meio ali da porrada do bagulho. A gente tá bem no alvo do desenvolvimento ali. Tá foda. Bom, eu acho que geração X é basicamente isso, né? Tem alguma coisa a acrescentar, vocês? Que o meu bonequinho, ele tá meio jovem aqui, ó. No primeiro era velha, agora ele tá, tipo, parecendo um cara de, tipo, uns 30 a 40 anos, vamos dizer assim. Pela imagem que tá no meu bonequinho aqui na ilustração. E aí, como eu falei, é a TV lá de antena. Eu tenho um comentário que eu peguei no Twitter de uma pessoa falando, né, a gente falando, né, dessa coisa de paz e tal, né? E aí tem uma pessoa que comentou o seguinte no Twitter: saí pro cinema e levei o celular da minha mãe sem querer na bolsa. E ela quase entrou em depressão. Ai, essa geração X dependente de tecnologia. Né? Porque é aquela coisa, né? Ao mesmo tempo de que eles tiveram essa dificuldade pra se adequar à tecnologia, mas quando eles se adequaram, né, meio que se tornou algo, tipo, tão, tipo, agora, né, meu Deus, meu celular, né? Meu celular, tipo, é verdade. Acabou ficando, Ver né? a facilidade bem... com que hoje você pode fazer várias Sim. coisas, né, meio que... Mas eu acho que isso se tornou dependência de geral, população de todo mundial. eu acho que não de é uma todo coisa mundo, específica acho da que geração todo mundo. X, né, da geração Y, enfim, é geral, né? Aí também vai eu acho que em questão global da geração, acho que todo mundo. Aí vai de pessoa a pessoa também, se é muito ou não apegada ao aparelho também, né? Mas entra na questão geral, acho que acho que desde a época do Baby Bird lá e até a geração Alpha, todo mundo já é apegado ao aparelho celular. Então vamos pra geração Y. Geração Y de 1980 a 1995. Cara, a minha Tá informação... vendo? 95! Eu sou de 96! Então... Então... É que teoricamente eles falam que a geração muda a cada 15 anos, né? Só que tem no outro aqui é de 1981 a 1996. É a famosa. Aí, Anderson, você tem que se colocar. Aonde você se encaixa. Aonde você se encaixa. Exatamente. Entendeu? Aonde você tá igual aquele Eu pessoal. tô bem aquela coisa geminiana, né? De tipo, dois caminhos pra escolher um. Você tá que nem aquele pessoal que nasce no dia 29 de fevereiro. Aí você escolhe, meu amigo, se você quer comemorar no dia 28 ou no dia 1º. Aí você escolhe, meu jovem. Nossa. Entendeu? Porque é só de 4 em 4 anos. Bom, essa famosa geração Y Ou millennials. Ou millennials. Eu ainda acho que a outra geração é a Millennials, porque é a troca do Millennials. Eu também acho. Eu acho. Eu também acho. É verdade. Eu também acho. Verdade. Eu também acho. Quem sou eu pra mudar o Mas, alfabeto enfim. que eles colocaram aí, né? Quem sou eu? Eu ia falar a mesma Eu só sei coisa, que eu ia falar a mesma coisa. me considero, tenho total consciência de que estou na geração Y, porque todas Eu as também. características, né? Apesar de em todas as pesquisas eu estar sempre dentro dessa geração, eu me considero. Muito porque a geração Y, diferente dos nossos pais, a gente cresceu, a gente pegou a transição, né? A gente pegou
Exato. o comecinho da tecnologia e as transformações da tecnologia no geral, né? A gente pegou, por exemplo, eu peguei desde do celular, aquele Primeiro tijolão, celular. até hoje, os celulares que você só jogava, Peguei o tinha o bip. jogo da cobrinha, né? Não, e isso antes dos celulares tinha os bips ainda, né? Então tinha aqueles bips que mandava mensagem, torpedo, que chegou antes, como foi a tecnologia Exatamente. do celular pra já se adaptando. Exato. Então, é muito Eu digo, foda essa eu digo geração nova. celular, muito louco, eu digo né? celular porque a geração não vai nem saber o que é bip se eu falar o que é bip, né? É mais fácil falar do celular, que eles vão, é mais fácil de entender a evolução que teve, né? Nós pegamos a era da TV colorida, a transição das televisões de tubo, a gente pegou a era do rádio. Exato. Por exemplo, Do rádio. tenho quase certeza que a geração de hoje nem escuta rádio, não sabe nem quais as programas que tem. Se escuta a rádio, hoje é é só meio pra podcast, ganhar prêmio. né? Se escuta a rádio, é só pra ir tentar concorrer aos prêmios. Só Eu isso. escuto pra escutar as músicas. E mesmo assim, escuta a rádio não era igual a gente, que a gente tinha que colocar o fone de ouvido, a anteninha pra pegar o app da rádio. Exatamente. Não, eles escutam pelo Spotify, pelo Deezer, que tem lá a rádio já conectada, né? Exatamente. Provavelmente Nossa, mas escuta- a Paixão falando sobre essa coisa de celular, nossa, essa coisa foi uma coisa que me marcou muito, assim, sabe? Que eu lembro que desde da época do... Eu não cheguei a ter esse bip, né? Mas eu lembro do meu pai ter esse bip e uma vez eu cheguei a ver, assim, tipo, eu vi, né? Mas aí depois eu entrei na etapa do celular daqueles de botões, né? Que inclusive a tela era bem pequenininha, assim, a tela... e os botão assim, tipo, enormes, os baita botão, assim, que era pra você enxergar mesmo os botões. Exatamente. E aí Exatamente. e era muito engraçado que na época da escola, que aí era aquela coisa, né? Ai, você vai pra escola, todo mundo ali com um celular, tendo um celular, e era aquele celular de botão, né? Todo mundo com celular de botão. E os puta E aí tijolo. vai nós também. E aí vai nós também, ter um celular de botão. Aí vem um outro celular. Ai, agora é o celular de abrir. Aí é aquela flip. coisa de todo mundo. Ai, com o celular de abrir. Que abre pra abrir. Depois que não veio sei o do flip, que era um em cima do outro, assim, você só coisava e... É mesmo. Aí depois nossa. o que transformasse de lateral também, né? E se tornasse um teclado. Isso. Sim, Exatamente. nossa, muito, muito doido. E aí, pra chegar até hoje, né, nas telas, né, no digital das telas, né, tipo... Lembrando- Então eu vi muito isso. E também a questão do pendrive. Que eu lembro que na época eu via o meu irmão, né, que na época, quando ele estudava, eles usavam na escola aquele disquete, Ah, né? tá. Que Eu na já época falava era pra gravar no pendrive, disquete, pra Eu levar já ia questionar, não pra tinha escola. pendrive naquela época. Oxi. E aí depois foi mudando, né? Foi usei indo, aí foi pra disquete. CD, e aí tinha CD virgem, né? Que era pra Aham. gravar as Era. coisas. A gente E aí depois pirateava tudo, pendrive. era isso mesmo. E hoje a gente tem aí, tipo, tudo nas nuvens, né? Tipo, uma coisa, tipo, muito... Então a gente veio vendo, né? Muita coisa mudando, assim, conforme o tempo, né? Tipo, Por isso que a geração Y é considerada a geração com mais facilidade de aprendizado, né? Foi feita uma pesquisa, eu estava assistindo uma reportagem, não lembro agora em que lugar, que 50% da população do Brasil é feita da geração millennials, né? Geração Y. A mão 50% da força de trabalho, né? Da geração Y. E assim, é uma geração que tem até umas denominações aqui, que a gente pegou a transição das coisas, né? A gente cresceu junto com a tecnologia. Então a gente foi pegando a Sim, transição. então a gente foi aprendendo junto Exatamente. com o crescimento, né? Então a gente tem procura muito trabalho intenso, formação de uma família, quem busca, né? Estabilidade na carreira. A gente é acostumado com tecnologia, são multitarefas, de fato, a gente consegue fazer bastante Muita coisa. ao mesmo tempo.
é considerada uma geração muito competitiva, que questiona tudo Sim. e que deseja um rápido Sim. crescimento profissional e financeiro. Sim. E de fato Sim, é sim. isso. Me contrata. É o quê? Me contrata, sou eu. Não. Ah, pensei que era uma vaga de emprego, Ai, foi velho. mal. E a gente tem esse aprendizado, essa facilidade de pegar mais fácil as coisas novas que acontecem, as tecnologias novas, né? Por essa facilidade de a gente saber como era antes e saber que veio essas atualizações. Por exemplo, você pega hoje uma criança e coloca lá um DVD. Eu tenho um DVD aqui em casa, um aparelho de DVD. Ela não sabia ligar o aparelho de DVD. Então, assim, porque ela já chegou na tecnologia. E aí cai. Eu vou falar isso mais pra frente. Melhor eu dar esse exemplo mais pra frente quando a gente falar dessa geração, a geração alfa. Mas, enfim, a geração Y tem a memória mais apurada. Apurada, ela visualmente Isso. e ela consegue fixar, gravar, memorizar muito rápido. Mas por a quê? situação. Justamente por isso. Porque nós tivemos muitas informações e nós fomos Ao bombardeados mesmo com tempo. informações Foi mesmo. visuais, auditivas, musicais. Principalmente em tempos de escola, Mudanças, né, né? culturais. Mudança, principalmente quando a gente teve, por acaso, mudava de uma série pra outra, tudo aquilo que você estudou é aquilo, mais isso, inclui Isso. mais isso, ó, substitui Exatamente. por isso, substitui. Nós já viemos numa fase regrada, né? De onde tinha as coisas tudo certinho. Você vai aprender isso, aqui você aprende isso. E por que a gente tem essa memória nostálgica muito forte? Por isso. Porque foi nós já... Ao real, nós pegamos já a coisa feita já, né? A gente não Feita, precisou exato. brigar por democracia, a gente não precisou brigar por nada. Brigar por nada. Já veio tudo pronto, A né? gente- Então a gente A usufruiu. luta já veio ganha. A gente usufruiu do que as gerações antes fizeram. X, Então a antes gente fez. só seguiu isso e foi aprimorando essas questões. Então a gente pega uma Verdade. pessoa aí que tem de 30 anos pra cima, ali dos 30 aos seus 40 anos, quando se fala assim de um desenho muito legal que é da nossa época, a gente vai ficar muito nostálgico. Putz, nossa... a memória é muito forte, porque nós fomos nessa época bombardeados por muitas coisas que pegaram a nossa memória um lugar muito especial pra gente, né? Então, a verdade. geração Y é considerada assim a geração com mais facilidade de aprendizado, né? Por essa E que eu transição. acho que em pontos ainda, assim, se fosse uma competição de gerações, não é porque eu tô nela, não. Mas seria a melhor geração não, é sério, a melhor geração de autodesenvolvimento. Porque é exatamente isso que a Paixão falou. Entre competições, independente da geração X ou a geração Z, a geração Alpha nem tanto, mas a geração X e a geração Z, elas não conseguem debater com a gente em muitos outros aspectos. No mesmo momento que a gente consegue ser centrado para conquistar alguma coisa, a gente é muito mente aberta para se adaptar aos novos conceitos daquela coisa, né? Que hoje em dia, a gente falando de diversidades do mundo, é exatamente essa geração. É a geração que tava ali, a geração Y, né? Que tá naquele mover de desenvolvimento ali, né? Só pra falar aqui, no meu desenho aqui tá uma moça, né? Ela parece jovem, deve ter ali seus 26 a 25 anos, né? E aqui na questão tecnologia, desenvolvimento, é o computador com a CPUzinha, entendeu? Então é mais ou menos isso. Então já passamos pela bomba, pela TVzinha de antena e agora o computador com a CPU. É isso, essa é a geração Y que diz tudo. Ah, uma coisa que eu lembrei agora, na hora que o Anderson estava falando dos celulares. Se a gente for
pegar também a ponto, os celulares, quando foram começados a ser criados, foi também na mesma base que a televisão. Não sei se é fato pra vocês, mas pra mim passou aqui na minha mente que os primeiros celulares sempre foram em preto e branco, ou no máximo a telinha azul. Aquela telinha que era do Nokia, né? Que era em azul, mas era preta e branca. Então, olha só que o desenvolver também durante a nossa geração, ela começou a se desenvolver. Pra chegar nesses celulares aí de abre e fecha, não sei o que, você pode perceber bem pouquinho, que de um celular pro outro, a tela também foi mudando. Quer dizer, eles foram implantando as cores. As cores foram sendo implantadas, logicamente, depois começa a ter o visual, é onde também começa a ter colocação de memórias no celular e tudo e tal, até chegar nas gerações que tá dos celulares hoje. Quando você fala pra uma criança hoje que o celular, a gente usava ele só pra ligar, fazer ligação, eles falam, como assim? Não tinha... Não acredito. Como assim? Como assim? Gente. Exato, é um absurdo. É um absurdo. Porque hoje ninguém liga. Hoje não tem esse negócio. No máximo ali, quando quer falar com alguém, é uma chamadinha de vídeo, mas é final de semana, tá ligado? Não, eu tô bem, tchau, beijo, tchau, vovó. Tchau. Falando Isso. isso que você ia falar. As telas, né? Eu ia falar do Wallace falando das telas. Hoje os celulares estão muito assim alinhados com as TV, né? Então, tipo assim, conforme a televisão vai entrando em 4K, em não sei do que lá, de OLED e tal, né? Os celulares também vão meio que adaptando juntos também, né? É isso né? mesmo. Que foi meio que foi um pouco diferente pra chegar nesse ponto, né? Porque como o Wallace falou, na época, né, quando era esse tipo de tela, né, a televisão também ela já tava no seu ali desenvolvimento, né? Enquanto ainda o celular tava um pouco pra trás, né? Mas aí chegou num ponto agora em que o celular meio que alcançou a TV e eles estão meio que ali, né? Tipo, Exatamente. Você tá pode ver que ultrapassando. a marca de televisão e a marca de celulares tem fabricadoras que são a mesma. Então, eles trabalham em conjunto mesmo para se adaptar, para se ver. Até então, que quando os celulares, um pouquinho mais atrás, sem ser dessa geração nossa, que já tem stream e caramba 4, na época começou a ter as TVs mesmo, né, nos celulares. A gente assistia TV, a gente assistiu uma Copa na televisãozinha do celular, que foi a Copa de 2000 e quanto? 2, não foi? Foi, Não. Foi 2006? 6. Não, foi 2006. 2006, a gente já tinha televisãozinha assim no celular, então o pessoal já conseguia com aquela anteninha desgramada que virava uma caneta assim, vai filho da puta, pega. Era mais Aí ficava ou menos assim, isso. né? mesmo. Isso, lembra? Então Foi, eu lembro dessa bosta que eu tive um celular assim. Meu Deus. Colocava um bombril já ali em cima do Colocou, negócio pra colocava, poder ver se pegava melhor. Já viu? Se a gente ia falar pra uma criança que a gente colocava bombril no celular, eles não vão entender por que era. Então, tá vendo? Que era. Gambiarras que só a geração Y vai entender. Y pra trás. Com certeza. Mas vamos falar das outras gerações, senão vai dar tempo da gente falar de tudo. Vamos lá, então vamos lá. Geração Z de 1995 a 2010. Ou, né, cadê a outra informação? Ou entre 1997 a 2010. De qualquer forma, para em 2010. Então, aí, Anderson, é com você, tá? Onde você se encaixa, tá? Se é no Y ou no Z. Aí, mas é isso. Você, Anderson, tem que ver se eu me sinto bem aonde? Assistindo Cavaleiros do Zodíaco? Ou eu me sinto bem, de repente, assistindo Digimon? Aí é com você. O que você se sente mais bem assistindo? Tipo isso. Olha, ou é aquele cara que tinha duas TV, eu assisto os dois ao mesmo tempo. É isso que eu ia falar. Eu ia falar isso. Foda-se. Tipo, olha, eu acho que eu tô confortável com os dois. A gente tá ali meio dividindo. Você é uma geração YC, vai, Y/Z, vai. Não, ele é a geração YZ ao quadrado, né? Que aí já entra o segundo grau lá, a equação de segundo grau já.
É isso mesmo, é bem isso. Então, a geração Z, a geração que antecede aí, que é essa geração que a gente não sabe o que quer da vida e a geração Eu que sei, não sabe o nesse que ponto. faz. Olha o Anderson se achando, olha o Anderson se achando. Porque, né, é aquela coisa, eu tô ali, né, andando nas duas, mas em algumas coisas me desviando, entrando em outras. Mas tamo Tá ali. Essa geração Z tem o que falar, vai, Paixão. Não, essa geração é a geração marcada pela era digital, né? Eles já nasceram dentro da era digital. Então, assim, a coisa analógica pra eles é tipo, que é isso, né? Enfim, ainda pegaram um pouco de coisas analógicas, mas nasceram de fato dentro da criação da era digital. Do digital. Então eles são muito tecnológicos, né? Essa questão de tecnologia pra eles é muito fácil de pegar também, né? Por já nascer. Sim, Então, são pessoas que já nasceram também no universo da internet. Não sabe o que é uma folha de papel massa para fazer um trabalho, uma biblioteca para ir pesquisar, né? Não sabe o que é um caderno de caligrafia. Eles não sabem o que é o... Exatamente. Não, eles não sabem o que é isso. Já nasceram dentro desse universo, né? Da TV a cabo, quando você não tinha coisa tão boa para assistir em TV aberta, quem tinha condições, tinha TV a cabo para assistir algo mais, Tinha TV a cabo, mais não sabe o que é isso. elaborado, mais uma coisa mais, enfim. O pessoal que vivia muito online e também, segundo aqui as informações, são multifocais, aprendem de várias maneiras, usando múltiplas fontes e objetos de aprendizagem, né? Costumam acompanhar os acontecimentos em tempo real, comunicam-se intensamente por meios digitais, estão sempre online. Em termos de comportamento, tendem a engajar em questões ambientais, sociais e identitárias. Então o pessoal também é um pouco engajado. Mas é um pessoal digital. Sim, Aquele sim. pessoal da comunidade, né? É o pessoal já da era social, da das era redes do sociais. Orkut. Já da era do Orkut. Já é um pessoal de das MSN, redes sociais, né? redes Que sociais, começou ali um pouquinho do Orkut, tecnologia. né? Que já tinha a época da Depois comunidade. Aquele povo que já se comunicava porque o em bando, Facebook, né? porque o Facebook, ele é colocado na categoria alfa, né? Que é depois de 2010. É depois de 2010 o Facebook. Então, essa geração até 2010, eles são do tempo do Orkut, MSN. Eles pegaram essa transição de saber o que é. Nossa, eu lembro do tempo do Orkut. Eu tive comunidade. Eu tive várias fazendinhas no Orkut. Eu sei. Exatamente. Então, o pessoal já mais da época que já pegou essa coisa das redes sociais, né? A transição. A geração Y pegou o começo e foi mudando conforme foi atualizando mudando. nas redes sociais. A geração Exato. Z já Z. pegou isso. Né? Eles não conhecem o que era antes. Já pegou. Né? O que era você jogar um joguinho da cobra, né, no celular, né? Você já pegou, Já já era meio dá digital. paciência pra frente, né? Não, Enfim, naquele momento lá já tava rolando os games de computadores já, tipo Counter-Strike, já tava rolando os bagulho tipo FIFA já no PC já tava rolando os negócios assim já. Exatamente. Falando um pouco de futebol, né? Eu que não sou de futebol, mas aqui eu tenho um comentário que eu peguei no Twitter, que eu achei muito interessante. Que a pessoa fala assim: a geração Z tem uma idolatria com o Neymar que não faz sentido. Só a geração Y viu pelo menos 4 maiores que ele: Ronaldo Fenômeno, Romário, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho. Né? Aí ele acrescentou aqui, sem falar de outras gerações, né? Por exemplo, o Pelé, Garrincha, Zico e tal, né? Ele comentando. Eu achei interessante isso.
essa diferença também é com relação aos esportistas, né? Isso. E de fato, essa geração foi meio que os ídolos dessas gerações foi sendo diferentes, né? Ao longo do que a gente tinha antes como exemplos e como os de hoje têm. Enfim, quando a gente começar a falar da geração alfa, eu acho que isso é gritante, né? Essa questão de idolatria, né? Mas esse comentário faz muito sentido, porque quem gosta, por exemplo, levando para o mundo do futebol, eu como uma grande apreciadora de futebol, gosto muito de assistir, isso é de fato. Antigamente, você dava gosto de você assistir jogos de futebol, principalmente, por exemplo, os grandes clássicos aqui de São Paulo. Você via uma qualidade de jogadores, assim, podia até ser inferior do que é hoje, mas você via mais entrega. E hoje você não vê isso. Dá tristeza de você assistir jogos hoje de muitos times. Você vê o jogo da final da Champions, por exemplo, se você vê um jogo do Campeonato Brasileiro, dá desespero. Se você não vê um jogo, por exemplo, do Palmeiras, do Flamengo, do Fluminense, que são times que hoje estão um futebol um pouco melhor, em alta, é desastroso. E aí você vê hoje, você vê a geração, você vê nas redes sociais a galera comentando, falando, não, o cara é craque. Você fala assim, pô, você nunca... Nossa, você não viu, você não viu o fulano de tal jogar, né? Você não viu. Então, assim, essa referência, eu acho que antigamente a gente tinha referências maiores do que hoje. Então, eu acho que hoje a referência das pessoas são muito, muito fracas, muito pobres, né? São muito rasas demais. Exatamente. Na verdade, eu acho que a rede social, verdade, né, a internet, eu acho que ela traz um pouco disso, sabe? Dessa questão muito rasa, porque é só aquilo que a gente vê ali, né? Tipo, mas e o profundo, não né? Tem, tipo, não tem o conteúdo, não tem o conteúdo, exatamente. Da forma que o Anderson falou, acho que é muito raso o que trazem. Então, hoje somos trabalhados com a imagem. Tudo que foi imagem. Então, se eu tô trabalhando com a imagem aqui, está bonitinho, está ok, está do seu gosto, eu vou ser idolatrado, eu vou ser feito de... vai ser várias coisas de fãs, vários não sei o que. As pessoas vão brigar por você. Não, o Wallace é melhor do que o Anderson. Não, o Anderson é melhor do que a Paixão é melhor do que... É mais ou menos esse patamar, entendeu? Então tem essa categoria aí. Eles brigam muito por besteirinha assim. Não, é que esse desenho de animação é melhor do que aquele. É porque aquele Vingador é melhor do que aquele outro. Não, a DC é melhor do que a Marvel. Então, a rivalidade, né? Negocinho, sabe? As rivalidades. Que entra naquilo que a Paixão falou, né? Que era diferente quando era nos jogos antigos, né? Porque tinha uma conexão maior com o time, né? De tipo assim, eles jogavam tipo... Não, jogava pelo time. Jogava pelo grupo, né? Jogava pelo uma seleção, jogava pelo um clube, né? Hoje não, eles jogam totalmente em pró de si mesmo. Então é isso. Eles acabaram focando mais em si, né? De tipo assim, não vou desenvolver a minha carreira, né? Mas tipo, e principalmente essas pessoas que trabalham em equipe, né? Eles têm que ter essa noção de que o time, né? E as coisas, né? Se desenvolve só quando tem a união do todo, né? Tipo, quando tá todo mundo ali que a coisa vai, né? Tipo, trazendo um pouco... Ficar no individual, né? É meio... Trazendo um pouco isso que tá falando, por exemplo... recentemente o Corinthians mudou de treinador, trouxe o Cuca. Para quem não acompanhou, o Cuca passou por todos os times grandes de São Paulo, passou por times grandes do Brasil, mas só quando ele foi pro Corinthians esse ano veio à tona aí a história dele. Eu particularmente não sabia da questão que ele acusado, foi sentenciado, acusado de violência sexual lá acho que na Argentina, não, na Suíça. Suíça, eu acho. Uma coisa assim. E a torcida do Corinthians ficou dividida, né?
muitos que apoiam ele e muitos não apoiam nessa questão de não, enfim, é a história do clube. O Corinthians é considerado um clube que ajudou muito na democracia, na época da ditadura, da democracia no Brasil, enfim. E, então o time vem com essa história, né, de ser um time democrático, que luta por direitos humanos, direitos, enfim. E a torcida ficou dividida. E aí as meninas, o futebol feminino, as jogadoras se posicionaram, né? A gente como mulheres, como Corinthians, como time que preza enfim, pelas causas sociais, enfim, a gente se posiciona que estuprador não tem vez, enfim, essas coisas assim. E as meninas hoje são extremamente massacradas pela própria torcida do Corinthians por causa disso. Ou seja, elas são, dentro do clube, hoje, o time que mais ganha troféu. O Corinthians, desde 2017, 2016, é o time feminino, é referência na América Latina, que mais ganha títulos. E a própria torcida, hoje, por esse motivo delas se posicionarem, ficarem contra. Então, assim, o choque de diferenças das relações, o que é certo, o que não é. Pra mim, o que é certo? Pra mim, vale mais o quê? A parte humana, a parte de eu defender aquilo que fez errado, mas é o certo? Ou eu defender e me importar somente com o time, com o que tá jogando lá dentro? Então, assim, são valores que eu acho que hoje, conforme as gerações foram passando, eu acho que foi se perdendo um pouco, né? Foi ficando muito rasa as coisas. Sim, exatamente. Não, tudo isso aí é muito relevante agora para essa geração Z, né? Aí entra um monte de questões e opiniões, né? Só que a diferença é exatamente isso. Quando se toma uma atitude, eles não aceitam. É aquela famosa bronca. Aquela famosa bronca, né? De que, olha, não é assim, ou você não deve fazer assim. Ah, eu faço do jeito que eu quiser. Eu sou dono de mim mesmo. É mais ou menos isso. Mas vamos lá. Só pra falar aqui, a minha geração aqui, Z, tá um garotinho de mais ou menos, deve ter ali seus 16 anos, eu acho, eu creio. É mais ou menos isso. 16, 15 anos. E o aparelho tecnológico é um celular que eu acho que é um smartphone. Dá a impressão que é um smartphone. Tá bom, pelo menos não é um iPhone, né? Mas é um smartphone. Mas condiz. Mas condiz, né? Condiz. Então vamos lá. A famosa geração... A famosa nada, que a famosa geração é a Z. Mas a famosa geração agora, Alpha. Que até então eu não sabia que se chamava Alpha. Aí voltou pro A. Até eu procurar. Voltou pro voltou pro A. E isso quebrou aquele negócio que a gente o alfabeto romano. Há uns episódios. A gente tá falando da... Grego, não, porra. Romano não. Grego. Nosso Qual mesmo. que é? Eu acho que é É o grego. Acho que é Grego, sei lá. É o grego. O alfa, ômega, princípio e fim. É o grego. Ômega, É o grego. Então, voltou pra geração A, que aí, por enquanto, tá sendo alfa, né? Então, essa geração, ela inicia agora a partir de 2010, né? A partir de 2010 ela já se inicia e está até hoje, né? Que estamos em 2023, então eu creio que ela vai até o 2020... 2020? Começou quando? Não, 2010? 2035, 2025, né? provavelmente, Vai ter né? 2025, né? Eu acho. É isso mesmo, mais ou menos isso. Então, é uma geração nova, é a geração da pivetada, que já quer tudo na mão, já quer dinheiro no bolso, e é isso, e tá tudo certo. É a geração alfa que... Se a geração Z nasceu na tecnologia, a geração alfa nasceu aonde? No mundo sei lá. Da inteligência Artificial, artificial. exatamente. A Era 3D, Full HD, né? engraçado Na vocês ultrassom falarem ele isso. já tá sai com vendo em celular, alta definição. Sai com óculos, né? Exatamente. A ultrassom já é em alta definição. É engraçado vocês falando isso da questão dessa geração já saindo na questão tecnológica do como é que vocês acabaram de falar aí? Do quê? A Inteligência inteligência artificial e tal. Porque no desenho aqui,
no desenho da geração Alpha, tanto faz, da geração Alpha, é um quebra-cabeça. Aqueles quebra-cabeça, 4 peças de quebra-cabeça, 3 estão conectadas e uma tá se conectando, que tá em azulzinho aqui, mas não importa a cor, tá se conectando a esse jogo de quebra-cabeça. Então é aquele jogo de quebra-cabeça antigo que a gente montava mesmo de pecinha. Não sei por que caralho mas isso talvez mostra também a questão da junção de tudo que tá acontecendo, tudo que aconteceu da geração X, ou vou colocar da geração X até a geração Z, e estão se conectando, porque querendo ou não, essa questão da inteligência artificial e tudo, é uma junção de tecnologias que foi se trabalhar lá atrás, de uma questão mão na massa, né? Aquela questão de competitividade também da geração Y, de falar assim, não, eu quero, eu vou fazer. Não é questão de geração Z que, olha, tem que ter informação, tem que ter tecnologia, o negócio tem que falar sozinho, o negócio tem que, sei lá, você cagar imaginando e já aparecer lá que é papel higiênico, sei lá, um bagulho assim, entendeu? É isso. Essa é a nova geração. Teve muito também essa coisa dos games, né? Da geração do pessoal que inclusive agora até tem, né, torneios de games, né, então, tipo, tem muito isso também, né. O próprio YouTube também, tipo, uma nova forma de ver televisão, né, eu não sei se foi em 2010 que o YouTube começou a ter uma visibilidade maior. A partir de 2010, 2011, que foi assim quando o Facebook começou a se expandir no Brasil, mais ou menos, começou a se popularizar. Então é praticamente, né? Essa geração dos YouTubers, né, também, né, daí o início do... Nessas então, horas tipo, eu queria tacar a mesa no chão, quebrar a mesa aqui agora, porque minha mãe falava que videogame não dava futuro. Tá vendo, mãe? Deu futuro! E eu não treinei, eu não deixou jogar, tá vendo? Eu poderia ser um gamer hoje ganhando milhões. Não sou um gamer ganhando milhões hoje. Olha, tá vendo, mãe? Você errou. Falando dessa X geração, do caramba. Que eu falei lá que quando chegasse da geração Alpha eu ia falar, que hoje, por exemplo, um bebê, quando ele nasce com 3 meses de idade, sei lá, o tempo que ele já, sei lá, 5 meses, que ele já... Se você der um celular na mão dele, a primeira coisa que ele vai fazer é isso, ó. Ele não sabe. Sim. A primeira coisa que ele vai fazer é isso. Nossa, é muito louco. É muito louco. E aí é onde entra a questão de você saber as gerações. Se você pegar, por exemplo, um Nokia tijolão, um smartphone daquela época, ela era um flip, e um de hoje, colocar 4 pessoas, um avô, um pai, o filho e hoje a geração de hoje. O neto. Entregar esses aparelhos, uns não vão nem saber o que é. Assim, não vão saber mexer em nada. Male um negócio aqui, mas onde é que é o tecla? Onde é que clica aqui? Exatamente. Outros vão saber, com os mais novos, os antigos não vai saber mexer. E uns vão saber se adaptar em todos, vão Mexer fuçar dos e vão dois. achar, né, o que faz e o que não Que faz. seria a nossa geração. Exatamente. Que seria, no caso, a geração minha e da Paixão. Do Anderson eu já não sei. Ele decidiu ainda. Eu tô um Tá pouquinho aí, indeciso. um pouquinho. Mas a questão é o quê? Que isso, eu vi isso em um documentário, também não me recordo qual, mas enfim, que isso passa no DNA da geração. Então, eu lembro de comentar isso uma vez aqui, que a tendência, por exemplo, das meninas daqui pra frente é nascer sem o dedinho do pé nas próximas gerações. Por quê? Por causa do salto, né? Usa o salto, então o dedinho fica muito preso aqui. Então, conforme isso vai sofrendo uma mutação, que o DNA vai entendendo que ela não precisa desse dedinho. Então ele é inútil. Então a tendência é que esse último dedinho, assim, o dedinho mindinho das mulheres saia, né? Conforme as gerações vão passando. E essa questão da tecnologia, o bebê é exatamente isso. Tipo, os pais já vêm com isso, os avós, os irmãos, então já vem com essa coisa de que não tem mais que fazer isso. É isso. Eu tenho que deslizar. Ou falar, né? Deixa eu só acrescentar uma coisa que era pra ter falado no episódio passado. Era pra ter falado no episódio passado sobre marcas. Eu vou falar de uma marca que é a Danone.
hoje em dia, já que chegamos nessa geração alfa, antigamente, lembra dos danoninhos que todo mundo amava, que todo mundo ama e todo mundo comia aqueles danoninhos? A nossa geração, no caso a geração, acho que até a metade da geração Z pra trás, os danoninhos, eles eram fabricados normalmente, que é aquele squeeze, né, que é o potezinho, né, que tinha até os comerciais e tudo. E todo mundo amava aquilo. Então nunca teve uma dificuldade para a própria Danone falar assim, poxa, estamos em alta, somos a melhor remessa de vendas. Mas de 2010 para cá, a Danone, ela caiu em queda em venda, quer dizer, ela perdeu o mercado. E aí ela fez uma pesquisa, né, pra verificar por quê, o que aconteceu, será que foi a fórmula, será que não tá do agrado agora mais da nova geração, não sei o quê. E eles descobriram, olha só que louco, olha só como a tecnologia é muito foda, porque a Paixão falou, é só pegar o celular e fazer assim, certo? No nosso tempo, da geração até um pouco pro Z pra trás, é digitando, então a gente usa muitas pinças dos dedos. O squeeze, você precisa para tirar o Danone, você precisa fazer assim com os dedos. Então a flexibilidade dos dedos você aprendia muito cedo. Ali antes de um ano você já sabia pegar assim, porque você tem cadastro para amarrar, você tem esse negócio para pegar. Essa geração, por ser tudo desliza, eles não conseguem, os bebês não conseguem ter essa mania da pinça e conseguir abrir. Então o que aconteceu? Eles pararam de pegar Danone. Eles não começaram mais a pegar Danone. Então o que aconteceu? A facilidade deles, que eles perceberam em uma pesquisa, é que eles apertam. E aí por isso que a Danone saiu daqueles quizzes, cancelaram e foi naquele de bebê. Porque eles só simplesmente apertam. A facilidade, porque para continuar dentro do mercado, a Danone ser uma empresa ainda multi em vendas aí, e para essa geração que não tem ela demora para aprender essa questão da pinça. Então a tecnologia, como a Paixão falou, ela tá tirando essa questão das coordenações motoras, nossa, né? A gente retarda, né? Estão retardando essa geração, e também dessa questão de genética, né? Daqui a um tempo não precisa mais do dedo midinho do pé, porque não tem necessidade. Ou então a falha dos dedos, né? Se você faz assim, ou com seu dedo assim midinho da mão, você vai ver se ele é curvado ou ele é reto. Se ele é muito curvado, isso significa que que você fica muito tempo com o peso do celular e ele vai fazendo uma deformidade no dedo. Então, isso mostra que daqui a um tempo, o nosso dedo midinho também, ele vai nascer como se fosse um pequeno L também, por causa do peso. Conforme o peso, ele vai abaixando e aí a junção dele vai ficando mais para baixo. É mais ou menos isso. Algumas situações que tá acontecendo nessa geração alfa que estão sendo percebidas aos poucos. É isso, galera. Pra você ver como que é a situação dessa geração alfa, começando o alfabeto de novo. Nossa, é muita evolução, né? Tipo, é evolução externa, né? E das coisas, né? E da gente também fisicamente, né? Muito louco isso. Se entra na pandemia, né? A questão da pandemia foi muito forçada. Nossa. Foi muito, que já vai pro emocional também, né? Porque aí lá no futuro, né? Essas crianças que pegaram aí já essa época da pandemia, né? Ou elas vão precisar de muito cuidado e muita atenção no futuro, né? De muito tratamento, né? Pra lidar, né? Com a vida adulta, né? É isso mesmo. Então é isso, pessoal. Tem mais alguma coisa pra falar da geração? Só pra falar aqui da minha geração, da geração alfa, não tem uma pessoa, tá? Só é o negocinho do quebra-cabeça mesmo, porque eu acho que essa pessoa deve estar ainda no saco do pai, que aí não apareceu aqui, deveria ter desenhado pelo menos devia ter uma criança com aqueles óculos de realidade aumentada, assim, tipo... Eu também acho, concordo, não sei porque o meu desenho, aqui nesse desenho aqui, ele não tem um personagem, só tem os quadradinhos de quebra-cabeça aqui, mas enfim. Mas é isso, galera. Vamos dar continuidade, tem muita ação. Calma! E a geração W que você falou aí? Deixa pra outro momento. A geração W é o seguinte...
Em outro momento eu posso falar dela, tá ok? Não vou falar aí agora, mas é muito interessante. Se caso você quiser saber da geração W, que eu gostei muito, só que não, vai lá pesquisar no Google, beleza? Mas é isso, vamos dar continuidade. Qualquer coisa, pessoal, vocês quiserem falar sobre mais gerações, a gente faz um gerações.2, alfa, beta, ômega. E falar de aí, cada uma, né? Aí verdade, disserta sobre cada uma, né? Exatamente. Falar da geração veteranos também, que foi antes da guerra, né? Então a geração lá atrás também, que Geração de teve um Cristo. desenrolar. Geração com Cristo. A geração de Depois D, de a Cristo. geração D. A geração D dos dinossauros, né? Dos dinossauros. Geração É isso, galera. JC. Geração. É. Enfim, vai lá, Wallace, vai. Jesus Vai Cristo. ficar aqui 10. Jesus Cristo. Vamos dar continuidade. Vai lá, Anderson. Então agora depois de passar tantos aí nessa linha do tempo, né, andando e chegamos até esse exato momento aí que você tá ouvindo ou nos assistindo nesse momento. Então agora a gente vai para aquele momento, né, muito incrível e muito especial com a nossa querida psicóloga Thalita Caldas. Então chama a vinheta aí, diretor. Momento da Psi com Thalita Caldas. Oi, gambiarristas, aqui é a psicóloga Thalita Caldas e eu estou aqui para a dica da Psi de hoje. Lembrando que essas dicas são totalmente educativas e se você precisar de ajuda, procure um psicólogo, combinado? Hoje o tema é principalmente para você que já faz terapia, mas também é para você que tem vontade ou vai começar esse processo. Quando você começa um processo de terapia, ele diz respeito a um compromisso que você assume com você mesmo. Por isso é importante entender que a terapia é uma via de mão dupla. Ou seja, você tem o seu papel e o seu terapeuta tem o dele. Existem algumas atitudes por sua parte que são essenciais para que tudo corra bem. E a sua terapia ela não vai ter resultado se você tomar as atitudes que eu vou te falar agora, porque são atitudes que podem fazer mal para o seu processo de terapia. Então preste bem atenção para não cometer essas falhas. Primeiro, não fazer os combinados da terapia. Existem combinados dentro da terapia que funcionam muito bem se são efetivamente realizados. E é importante que você os cumpra. Eles são importantes para a sua evolução e mudanças. Segundo, ter uma postura muito passiva. Lembra que eu falei que a terapia é uma via de mão dupla? Pois bem, o psicólogo ele vai te auxiliar no processo, mas a sua postura dentro da terapia precisa ser ativa. E terceiro, agir de forma agressiva com o psicólogo. Pois é, gente, isso acontece muito e não é legal. E muito menos funcional para o seu processo de terapia. E aí, vamos trabalhar essas atitudes para que elas não aconteçam? Valeu, gambiarristas! Até a próxima! É isso, galera. Então chegamos ao fim de mais um podcast do Gambiarra Pod, aonde tudo aqui a gente aprende, aonde a gente se desenvolve, aonde a gente desenrola, aonde a gente no final não sabe de bagaça nenhuma. Bate e joga de ladinho. É a geração. Essa daqui não é a geração Y que acabou de cantar, é a geração Z, entendeu? Mas é isso, galera. Eu quero agradecer a todos que pôde tá participando aqui. Teve algumas pessoas que entraram aqui na live. Muito obrigado pela sua presença aqui. Valeu mesmo. Show de bola. Obrigado a você que escuta através das redes sociais, das plataformas de streaming, do YouTube também. Muito obrigado, geral mesmo. Valeu. Não esqueça de compartilhar, comentar, curtir pra caramba. Pra você que ainda não segue o Gambiarra Pod, vai lá, @GambiarraPod em todas as redes sociais. Fechou? E quem quiser me seguir também, já sabe, é @Wallace_DSR. E tamo junto que nós é da geração Y nessa bagaça. E aquele beijo gostoso, bem gostoso na bunda. Tchau, fui. É isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo por ter entrado aqui, participado com a gente, curtido, compartilhado, enfim, todas as coisas que vocês já sabem. Sou geração Y, com muito orgulho. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa geração. Vivi momentos incríveis que estão guardados no meu coração, mas que eu também peço que as gerações daqui pra frente possam também ter esse gostinho de sentir as coisas como a gente sentiu na nossa época. Beijo,
Valeu e até a semana que vem com mais um episódio do Gambiarra Pod. Eu também quero agradecer a todo mundo que veio aqui, entrou nem que seja um pouquinho. Quando tiver disponível, já manda esse episódio pra alguém ouvir. Ou volta naqueles outros episódios que a gente não comentou, né? Mas que também fizeram a gente passar aqui um pouco, né? Falando aí das diferentes gerações, né? Que a gente tem episódios que a gente falou sobre isso, né? Sobre experiências nossas próprias, né? Do MSN lá, e Orkut, e aquelas modas de época e tal, né? Então procura aí que você vai encontrar um outro complemento para esse episódio de hoje. E para quem quiser me ajudar, vai lá no meu Instagram, anderson._pereira, e manda lá pra mim o que você acha, né, depois do que a gente viu aqui, né? Se eu sou geração o quê pra você, na sua opinião? Geração Y ou geração Z? Vai lá, me ajuda, manda lá pra mim. E já aproveita e também já me ajuda também se eu sou sul-mato-grossense ou se eu sou paulistano aí. Boa. Já me ajuda, quem me acompanha aí desde o início do Gambiarra. Já vai lá então no meu Instagram, anderson._pereira. E é isso, gente. Beijo. Só complementando Boa, isso que galera. o Anderson falou, o episódio Bate-Papo da UOL é muito legal. A gente fala sobre isso, É viu? o melhor. Sim. Das gerações tá muito legal. Vai lá visitar, vai lá conferir. E complementando o que o Anderson falou também, já que ele vai fazer uma enquete lá no Instagram dele, você do Spotify, que quando estiver escutando, tem a questão enquete também. Eu vou abrir essa enquete pra você ajudar o nosso querido amigo Anderson. Eu vou colocar lá. E aí, você que escutou o Anderson através desse podcast, você define ele geração Y ou geração Z? Vai lá, que é bem legal vocês participarem também, questionar lá, beleza? Eu vou colocar isso lá quando estiver postando também no Spotify. Beleza, galera? É isso então. Então vamos dar continuidade e tentando encerrar esta bagaça, vamos para a dica de gambiarra da semana. Dica da semana. E a dica de hoje não poderia ser melhor. É uma dica da geração XYZ Alpha. Por quê? Ô, louco! Isso, por quê? Todo mundo gosta de ter um joguinho no celular pra na hora do tiver no ônibus, não ter o que fazer, tá ali jogar, tá à toa. Ah, deixa eu aqui jogar. Ou pra você ganhar moedas pra você trocar no cupom de desconto no seu aplicativo de compras lá que você tem. Enfim, serve pra muitas coisas. Ou pra você ativar sua memória, pra você ter a sua memória cognitiva mais apurada, né? Enfim, pra você que gosta de joguinho. Mas você que falta paciência quando fica entrando aqueles benditos comerciais no meio, que você fala, puta que pariu, vou ter que ficar assistindo meia hora do mesmo comercial 30 mil vezes. Então, eu tenho uma dica sensacional pra você. E é simples. A única coisa que você tem que fazer é o quê? Coloque o seu celular no modo avião. Tudo bem, você não vai receber nenhuma mensagem, mas pelo menos você também não vai ser incomodado com aqueles vídeos chatos de comerciais que ninguém aguenta assistir para ganhar uma vida extra. Às vezes você nem precisa de vida extra, mas você tem que assistir aquele raio daquele comercial. Coloque seu celular no modo avião e jogue o quanto você precisar. Se alguém morrer nesse tempo, você só vai saber depois. Mas pelo menos você não assistiu o comercial indesejado. Essa foi a dica de gambiarra da semana. Genial, É isso aí, é incrível. muito bom. Eu faço isso com alguns jogos. O ruim é só fazer com jogos online, né? Essa é a merda do celular. Quando o jogo é online, não tem jeito. Mas aí você gasta seus créditos. Você não gasta, né? Você joga só o joguinho. Enfim. Faz parte. Mas é isso, galera. Foi muito bom falar dessas gerações. Assim, de verdade foi legal. Gostei bastante. Espero a gente falar mais vezes. Em breve aí, de novas gerações, né? Vamos ver se depois do A vem um B ou já vai pular pro ômega. E aí depois vai pro O e depois já para de novo no X, que aí eu não sei como é que vai ficar essa palhaçada. Mas enfim, valeu a todos, muito obrigado mais uma vez. E só pra lembrar, nesta bagaceira de meu Deus, desse podcast de gerações, gambiarra, pode? Pode!
Pode, claro que pode. Pode muito. Valeu, galera. Tchau. Beijo. Obrigado pela Valeu, galera. Beijo. Tchau. Tchau, até mais.